Seja bem-vindo ao canal. O meu nome é Pamela Souza. Aqui eu conto relatos onde o natural e o sobrenatural se encontram na verdade do Evangelho. Antes de começar o relato, peço que vocês se inscrevam, ative o sininho, curta, comenta, para que o YouTube entenda que o canal é bom, o vídeo é bom e entregue para mais pessoas. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Vamos para o relato. Oi, Pamela, tudo bem? Pode me chamar? Vou ficar bonita, tá? De bonita. O meu nome não é um nome muito fácil, muito normal. Na verdade, eu vi uma pessoa com esse nome. Vou tentar explicar para vocês aqui como é o nome dela. Imagina você ter duas irmãs, e você tem uma filha. E aí você tem a fascinante ideia de pôr o nome nessa criança, o nome das suas irmãs. Porém, você não coloca tipo Pamela Regina, Pamela Cristina. Não, você coloca junta Pamela Regina com Pamela, com Regina, e junta e faz o nome só. É o nome dela. Então, meu nome não é um nome muito fácil, não é um lugar que você acha assim com facilidade. Na verdade, eu nunca vi ninguém com um nome igual ao meu. Mas voltando ao relato. O nome do relato é Não Fale Mal dos Outros, pois Deus revela. Pamela, só para situar um pouco, eu nasci e cresci num berço evangélico, tradicional, raiz, aquele raiz mesmo. Eu nasci e cresci nesse meio. Sempre gostei e até hoje faço parte do meio cristão mais tradicional. Não tenho problema com isso, me sinto muito bem, sou muito bem casada, tenho uma família amorosa, temente ao Senhor, eu sou grata. Não tenho problema com igrejas pentecostais tradicional. Pamela, conforme eu fui crescendo, nós congregávamos junto com a minha avó. Meus pais mudaram de ministério. Claro que eu tive que acompanhar. Ali estávamos até o dia de hoje. Eu saí e voltei a congregar com a minha avó. E meus pais continuaram lá. Nunca gostei de grupo. Não tenho nada contra. Só não gosto. Não me sinto bem. Eu fazia parte do grupo das crianças porque eu era obrigada. Mas conforme eu fui crescendo, eu pedi para minha mãe que eu não queria mais participar do grupo de grupo nenhum, porque isso estava me desmotivando. Meus pais, graças a Deus, sempre me respeitaram assim no sentido de algumas opiniões, sabe? Algumas coisas eles levavam em conta, outras saber que era criança fazendo um birra. E aí, desde então, eu sempre congreguei, mas nunca fiz parte de grupo de irmã, de mocidade, de adolescente, sempre fiquei na minha. E depois de casada não mudou. Acho que era uma forma de Deus me camuflar. Pode ser que sim. Voltando, desculpa, peraí. Era uma forma de Deus me camuflar. E eu sempre lembro da minha avó orando. Minha avó fazia umas orações longas, que parecia não ter fim. E sempre ela dizia, quando estava para encerrar a oração: Meu pai, não deixe tua serva enganada, mesmo que machuque, mostre a verdade. Eu achei bonita aquela parte. E desde então, depois de casada, eu lembrei e comecei a colocar nas minhas orações: Senhor, não me deixe enganada, mesmo que me incomode, mas não me deixe enganar. Pamela, nesse ministério, eu não tinha assim, eu conversava com todo mundo, mas eu não tinha muita afinidade, exceto com uma amiga, que praticamente nós crescemos juntas dentro do ministério. Éramos um em carne. Só que assim, diferente de mim, ela não era muito fã das pessoas, não. Ela vivia, né, meio falando mal, não queria muita amizade, às vezes eu dava uns puxão de orelha, mas fora isso, uma pessoa maravilhosa. Praticamente uma irmã na fé. Não só por congregarmos na mesma igreja e dividirmos da mesma fé, mas porque era algo que, sabe, era muito forte. E aí, depois que eu comecei a orar assim, eu tive um dia que Deus me mostrou um sonho. Eu estava entrando numa sala de jantar muito bonita, de uma mesa redonda, onde tinha mulheres. Só que o sonho era estilo é, slow, conforme eu passava a mão, assim, era tudo muito lento. Então os rostos ficavam borrados, eu ouvia gargalhada, eu ouvia risos. E eu sentava na mesa, mesa muito bonita, no meio da mesa tinha uma boleira.
mas não de vidro, uma boleira. Ela era um pouco mais difícil de enxergar o bolo, e ainda mais por ele ser quente, aí que você não via mesmo que tava, como que era a aparência daquele bolo. E aquela mesa cheia de mulheres, indo, conversando, bebendo algo quente, porque era numa xícara, e eu ficava olhando para aquilo, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu acordei, assustada com aquele sonho, porque era muito real, a ponto de eu sentir o quente da xícara. Eu lembro que minha avó falava: quando você tiver um pesadelo, passe a mão na cabeça que você esquece. Minha filha, eu passei tanta mão na cabeça que não precisava nem fazer chapinha. Esqueci nada. Ficou mais nítido ainda, mais que eu lembrava. Passei o dia pensando naquilo. Fui, orei, fiz a mesma oração. Senhor, não me deixe enganado, mesmo que doa, mas não me deixe enganado. Dormi, tive um sonho que eu nem lembro. Então, eu falei, foi algo que eu devo ter assistido e fiquei impressionada. Resumindo, 3 dias depois, eu sonhei de novo. E Pamela, prepara. Eu voltei do ponto que eu estava, sentada no mesmo lugar, com as mesmas mulheres, a mesma coisa, não mudou nada. Parecia que eu tinha dado pausa no sonho e voltei depois para terminar. Só que, diferente do primeiro sonho, os rostos estavam nítidos. Lá estavam as irmãs do círculo de oração, a esposa do pastor, esposa de obreiros, estava todo mundo lá. E eu fiquei olhando com uma cara de: por que eu tô aqui? Se eu nem faço parte desse grupo. E eu olhando, de repente eu bati o olho no bolo de novo, quis o bolo. Aí eu pedi, fiz um sinal que eu queria o bolo. E uma delas falou: ah, você quer o bolo? Você quer bolo? E eu disse: quero. Ela abriu a boleira. Pamela, eu quase tive um troço. O bolo era todinho os meus traços. Cabelo, rosto. Mas era um bolo de chocolate. Com os meus traços. Eu dei um pulo para trás e elas começaram a rir. Como eu dei um pulo para trás e empurrando a cadeira, eu olhei para frente, tinha um espelho. E nesse espelho eu me vi. Mas não era eu. É como se eu estivesse no corpo da minha melhor amiga. E elas rindo, gargalhando e me falando: Tó, pega o bolo, senta aqui, continua. E eu acordei com meu marido me chacoalhando, perguntando o que foi, o que aconteceu, o que está, né, desesperado. E eu só falei que eu tive um pesadelo. Orei, pedindo para Deus repreender todos os pesadelos e fui dormir. Dormi nada, cochilava, porque eu acordava e dormia, acordava e dormia. E o sonho não saía da minha cabeça. Fui trabalhar. Na hora de voltar do trabalho, eu passei na minha avó para tomar um café, ver como ela estava. E a minha avó tem um dom de interpretação de sonhos. E eu sentei com ela e falei: vó, eu tive um sonho. E ela olhou para mim e eu disse como que foi o sonho. Ela olhou para mim e falou: bonita, todo sonho que você tiver comendo e bebendo, tudo que vai para dentro é fofoca. E as pessoas que você viu no sonho são pessoas fazendo fofoca. Você pediu o bolo ou te ofereceram? Aí eu falei que eu pedi. E depois que eu me assustei, continuaram tentando me dar o bolo. Ela disse assim: tome cuidado. Você pode estar entrando no meio de um rolo de fofoca. Porque você pediu no sonho. E aí você vai continuar nesse rolo. Porque vão continuar te oferecendo. Entendeu? Deus, ele não deixa a gente enganar. Desculpa, um minutinho. Deus não deixa a gente enganar. Estão falando mal de você. E de alguma forma querem que você caia. Me responde, qual o pedaço do bolo que foi cortado? E eu olhando para ela, sem entender, tipo, qual a diferença? Eu olhei para ela e falei:
Ah, o rosto, literalmente cortou no meio. E ela disse: isso é divisão. A fofoca pode ser tão forte que ela pode te dividir entre a igreja e o mundo. Por decepção. Tome cuidado. E eu não falei pra minha avó que lá estava minha melhor amiga no sonho. E eu fiquei falando com Deus. Ela não fala. Ela até fala de algumas pessoas, porque ela não gosta. Até porque eu vejo que algumas irmãs também não é muito fã dela. E ela também não faz parte de grupo que ela fica comigo. Ela não gosta dessas coisas. Mas, Senhor, me dá um sinal pra mim entender o que tá acontecendo. Pamela. Passado 15 dias depois desse sonho, os líderes mandaram no grupo dizendo que teria. Minto. Eu que falei grupo. Os líderes avisaram depois do culto é, que teria uma reunião de membros na terça-feira, às 19h30. Pois bem, fui, cabisbaixa, aquele sonho não sai da minha cabeça. Quando eu virei esquina para a rua da igreja, adivinhe, a minha melhor amiga e as pessoas com quem ela mais falava mal, que ela não suportava, estavam rindo e conversando. Até aí, eu fiquei feliz, porque ela era meio excluída na minha cabeça, tá? Até que eu ouvi meu nome bonito. Como eu disse, meu nome não é um nome que você acha em todo lugar. Todo mundo tem o meu nome. Não, não tem. Eu até hoje não tive o azar de encontrar alguém com o mesmo nome que o meu. E aí eu fiquei quieta, observando aquilo, sabe? Fui para a reunião e aí o pastor estava falando que as coisas iam mudar, que tinham pessoas que estavam fora de grupo e entrar, e que Deus estava levantando novos líderes e regentes para os grupos. Pois bem, o pastor falou que me colocaria no grupo, e achando pouco, eu estaria como regente das irmãs. Não disse nada na hora, para não desrespeitar ele na frente da igreja. Ouvi o que ele tinha para dizer, e depois que acabou a reunião, eu fui junto com a esposa dele falar que eu não queria nem grupo, muito menos cargo de frente de irmã. Como eu fui criada com uma mulher é, evangélica roxa, que era minha avó, não era qualquer frase que me assustava, não. Tipo, se você fugir do seu chamado, Deus vai te pegar. Cuidado, o peso de quem foge é pior. Isso não me assustava, não. Porque eu também, além de eu ter uma boa serva do meu lado, eu li a Bíblia. E Deus sempre deixou claro: se um não quer, Deus capacita e levanta outro. A sua bênção não vai estar anulada por conta disso. Você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. O evangelho é por amor, não pela força. E eu disse que não ia fazer. O pastor falou, a esposa: você nem tentou, olha, vamos. E eu olhando para ela, vendo aquele sonho. Eu sei que eu disse que não, agradeci, agradeci e virei as costas. Fechei a porta do escritório, deixei os dois lá dentro. Só que, na hora que eu estava saindo, eu derrubei a minha caneta. Porque eu tenho costume, quando tem reunião, alguma coisa, ou até ensino bíblico, eu levo minha cadernetinha com a caneta para anotar. Às vezes é algo importante. No estudo bíblico é importante, mas quando é reunião, às vezes é algo importante. E eu ouvi a esposa do pastor falando: ah, não sei para que você ia levantar ela. Ela é uma planta. Ela tá igual, acho que a coluna da igreja faz mais coisa que ela. Pra quê? Deixa ela lá, esquentando o banco. Se ela acha que o evangelho é assim, deixa ela lá. Eu nem perco meu tempo. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Saí de lá, eu não fui direto para casa. Pedi pro meu esposo ir para casa com as crianças, que eu precisava conversar com a minha avó. E fui direto conversar com a minha avó. Contei que Deus tinha mostrado que eu não estava tendo sonho alucinógenos. Era revelação dele. Minha avó conversou comigo, explicou que era o ser humano, para eu não desistir do evangelho, que Deus me amava, que tem coisas que acontecem para nos amadurecer e assim sucessivamente.
Cheguei em casa, conversei com meu esposo e comecei a pedir para Deus direção, que eu queria voltar a congregar onde minha avó congrega. Foi tão algo de Deus que meu esposo falou que queria mudar de igreja também, mas não sabia para onde queria ir. E eu disse que eu estava pensando em voltar para minha avó. E nós fomos lá. Ele gosta de lá também. Resumindo, voltamos para a igreja da minha avó. Ali eu não faço parte de grupo nenhum, porque eu não gosto. Mas sempre estou ajudando com uma organização, uma limpeza. Se precisa ajudar na decoração de alguma festividade, eu ajudo. Mas não faço parte de grupo nenhum. E estamos lá até os dias de hoje. Não voltei mais para a igreja dos meus pais. Pedi a benção. Meus pastores ficaram sem entender. A esposa se fez de sonsa. Ai, por quê? Nossa, nós gostamos tanto de você aqui. E aquela minha amiga que eu dizia que era como se fosse uma alma gêmea, nem, nem se deu o desplante de dar tchau. Ela olhou para mim com um olhar de desdém, tipo, você é uma fraca. E eu virei as costas e fui embora. Não vou visitar. Minha mãe me chama para festividades, não vou. Meu pai me chama para o culto dos varões, que ele faz parte, não vou. Estou com o coração fechado para aquele ministério. Estou orando para Deus tirar isso, porque se Jesus voltar, eu fico. Porque existem feridas. Eu sei que tem pessoas que passou por pior, mas para mim, isso foi a gota d'água. Então, cuidado. Quando você falar mal de alguém, Deus vai revelar para essa pessoa. E dependendo do que você fala, você pode até perder essa alma. Pamela, um abraço. Que Deus te abençoe. Que o seu canal venha crescer bastante. Estou pondo o seu nome nas minhas orações. E que você venha crescer e romper no sobrenatural de Deus. Obrigada. Gente, eu já tive também essa experiência de Deus mostrar para mim através do sonho algo que estava acontecendo. E as pessoas não acreditaram em mim, Pamela. Não acreditar em mim. Falar que eu estava tendo coisa na cabeça. E coisa de um ano depois, pumba, o sonho aconteceu. Só mudou os personagens. No caso do sonho, eu estava em primeira pessoa. E no que aconteceu, era outra pessoa, entendeu? Literalmente, eu vi a visão da outra pessoa. Então, Deus, ele fala assim através dos sonhos. Gente, espero que vocês tenham gostado do relato. Que Deus abençoe todos. E até o próximo relato. Tchau.